Muito bem, pessoal. Então, estou aqui com a turma de Fundamentos de Sistemas de Informação, onde eu peço o consentimento de todos para fazer a gravação da aula, né? Gravar a parte dos comandos, que a gente vai estar respondendo o questionário. Então, se todos estiverem de acordo que a aula possa ser gravada, continuem como estão. Se alguém estiver em algum desacordo, pode falar ou descrever aqui no chat que não concorda. Todos estão de prova que todos concordaram que a aula pudesse ser gravada, né? Isso. Eu tenho aqui também a resposta de todos, registrado, né? Todos sim concordam que a aula possa ser gravada, fizemos um formulário de presença, então por isso que estamos fazendo a gravação. Mas se alguém tiver algum impedimento em algum momento, pode escrever no chat ou falar via áudio, tá bom? Então, muito bem. Vamos ver, então, quais são as questões, hein? Bom, para que serve o comando mkdir e rmdir no Linux? Exemplifique o seu uso. Muito bem. Então, aqui, eu estou usando uma máquina virtual para demonstrar para vocês o uso desse comando, né? mkdir, e eu vou colocar aqui, mkdir, vou colocar assim, ó, ufms, conta porã, tá bom? E aí, eu coloquei ali, ufms, conta porã. Dei Enter. O que esse comando mkdir fez? Vou digitar um comandinho chamado ls para listar os arquivos e diretórios. Olha lá, o mkdir é usado para criar um diretório. Ele cria um diretório, por isso que é mkdir, makedir. Então, ele cria um diretório no terminal Linux. Tá? Assim como o mkdir cria um diretório, o rmdir, que eu posso escrever rmdir ufms.porã, ele faz o quê? Ele remove o diretório criado. Então, aqui, vocês podem colocar para que serve o comando mkdir e rmdir no Linux. mkdir ufms.porã, por exemplo, posso colocar 2 pontos, é um comando para criar um diretório no terminal Linux. Já o rmdir, o nome do diretório que você deseja, é um comando para excluir um diretório no terminal Linux. A gente vai estar exercitando isso e vamos buscar estar respondendo o questionário que eu passei para vocês, né? De Fundamentos CSI sobre software livre, onde aqui a gente está fazendo um experimento no uso do Linux, né? E o comando cat, pessoal, para que serve o comando cat no Linux? Muito bem. O comando cat, ele serve para visualizar o conteúdo de um arquivo. Mas para isso eu preciso criar um arquivo. Então eu vou criar esse arquivo para vocês, tá? Bem rapidamente, de forma simples, tá? Vou estar criando esse arquivo usando tem vários editores de texto. Um editor de texto usado no terminal Linux é o VI. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, VI, e posso colocar assim, por exemplo, a.txt. Ele vai criar um arquivo para mim, né? Aí eu aperto a tecla Insert e vou inserir os dados desse arquivo. Então, vou colocar assim, olá, turma, estamos criando um arquivo no terminal Linux usando o comando VI e o nome do arquivo. Não foi assim que a gente fez? VI a.txt. Aí ele executou o comando VI, abriu o arquivo já com o nome do arquivo como sendo a.txt. Muito interessante. Não, vou colocar aqui para vocês. Meu nome é Robson. Vou colocar aqui, ó. E gosto muito do Linux.
é um sistema operacional muito interessante. O VI é um editor clássico do Linux. O nome dele é VI, né? Outros editores existem? Existem. O nome desse outro é Nano. E é da mesma forma para você executar. Você coloca Nano e o nome do arquivo, por exemplo, a.txt, se você quiser criar. Muito obrigado a todos. Aí aqui, no VI, para mim salvar ele, eu preciso apertar a tecla ESC. Aí eu aperto 2 pontos, aqui embaixo, ó. W, ele escreve write, o W de write, escrever o arquivo. Aí, ESC, 2 pontos W, ele grava, ó que bacana. Ele gravou. E se eu quiser sair desse arquivo que eu criei? Eu coloco, eu aperto ESC, 2 pontos, Q, de kit. Ele saiu, ó, quer ver que ele saiu dito clear. Clear serve para limpar o terminal, né? Aí aqui eu coloco agora, ó, vamos ver, ls lista os arquivos. Olha lá, pessoal, a.txt. Como é que eu faço para ver o conteúdo desse arquivo? Aqui pelo terminal, sem entrar no editor. Cat, ó, cat a.txt. O que faz esse comando cat? Enter. Ele mostra o conteúdo do arquivo e volta para o terminal. Olha que interessante esse comando cat. Então, a resposta do questionário de vocês, para que serve o comando cat no Linux, exemplifique, serve para mostrar o conteúdo de um arquivo. Como que é o exemplo? Exemplo, cat, espaço, nome do arquivo. A.txt, que é o exemplo que nós fizemos. Olha que interessante. Você entendeu? Tá vendo? Vocês estão entendendo? Pode colocar no chat alguma coisa se quiser. Ou se quiserem que continue respondendo, eu vou responder. Lembrando que a aula está sendo gravada, né? Conforme vocês autorizaram também o consentimento de vocês. Acho que está aberto. Está aberto o microfone do Vinícius. Isso. Isso. Então, aí aqui. Muito bem. Então, eu vou estar respondendo todos, depois eu abro para todas as dúvidas, tá bom, pessoal? Então, fiquem tranquilos. Isso. Então, tá bom. Então, o que acontece, ó? Viram? O cat, ele é um comando para... Ele mostra o conteúdo do arquivo. O VI, ele é a resposta lá da 10ª questão. Escreva 2 editores de texto que podem ser usados no terminal Linux. 2 editores. VI, a.txt. Lembra? E o 2, da questão 10 já, é nano. Nano, a.txt. Se eu quisesse usar o nano. Esses são editores de texto. Eles servem para você criar, digitar os dados dentro do arquivo. E depois salvar. A gente volta a ler aqui. Tá? Só vou colocar lá para não esquecer. Eu já usei, já respondi até a questão 10. Mas vamos voltar, que a gente falta muitas ali ainda, né? E o comando pwd, hein? Ah, para que serve esse comando pwd, pessoal? Ó, pwd. Vou mostrar aqui na prática para vocês. Vou digitar pwd, ó. Clear para limpar o terminal. pwd. /home, /Robson 2022. O pwd, pessoal, serve para mostrar o caminho corrente. Onde você está. Onde você está. Ou seja,
em qual diretório. Então, é um comando muito importante também, o pwd. Então, quando você digita, por exemplo, pwd, geralmente ele mostra uma saída, que é um caminho, que é um conjunto de diretórios, inclusive em qual diretório final você está. Ali ele está mostrando o quê? Ó, /home, /Robson 2022. Porque é um diretório que eu tenho, que é da minha conta. Eu tenho um diretório que chama Robson 2022. Aí, eu vou fazer uma coisa aqui com vocês. Se eu criar aqui, ó, mkdir fundamentos SI. Olha que interessante, pessoal. Fundamentos-SI. O mkdir a gente já viu, é para criar diretório. Se eu digitar cd fundamentos SI, ele entrou dentro do diretório. Não tem nada nesse diretório. Se eu digitar pwd aqui, o que será que vai aparecer, hein? Ó, pwd. Eu vou perguntar, pensem aí, o que vocês acham que vai aparecer? Vamos ver aqui se bate com o que vai aparecer efetivamente. Olha. Pode falar se quiser, fica à vontade. Aconteceu o que você imaginou que você ia falar? Se aconteceu? Eu ia falar a lista dos arquivos. Isso, o PWD, ele mostra o caminho, ó, aonde eu estou. Eu estou em Fundamentos de SI, que está dentro de Robson 2022, que está dentro de Home. Ele mostra o caminho. Os arquivos é o LS, ó, LS, tá? Aí mostra nada que não tem nada, né? Mas o LS que lista os arquivos e diretórios. Mas o PWD, ele mostra o caminho corrente. Eu estou dentro de Fundamentos de SI, que está dentro de Robson 2022, que está dentro de Home. Você entendeu? Simples. Sim. Ok. Para mim sair do diretório, apesar de não estar essa questão lá no questionário, eu digito cd espaço ponto ponto. Ó, pessoal, ó, enter. Ele desceu um diretório na árvore de diretórios onde eu estou. Então, eu estou aonde? Se eu digitar pwd agora, onde é que será que eu estou? Ó. Enter. Ah, eu estou em /home, /Robson 2022. Agora, se eu digitar ls, que lista arquivos diretórios, olha lá. Ele mostrou o ATXT, o Fundamentos SI, que é um diretório, o Teste Aula, que é outro diretório que eu criei, né? Então, o ls, apesar de não estar lá nas questões, ele serve para mim poder listar arquivos diretórios no terminal Linux. Até vou colocar essa imagem aqui no final. Do terminal Linux. Uma imagenzinha só para a gente ter um histórico de quando a gente fez, né? Olha que interessante. Né? Ah, agora eu pergunto, então, o comando cd, eu acho que eu usei ele ali, eu acabei falando que não tinha usado ainda. Ó, cd fundamentos SI. O que vai acontecer aqui? O que vocês acham? CD é de entrar, ele é acessar o diretório, entrar no diretório, olha que legal. LS não tem nada, mas eu entrei no diretório fundamentos. O CD é para entrar no diretório. Para me mudar de diretório onde estou e vou para outro diretório. Então, aqui, ó. Para que serve o comando cd no Linux? O comando cd serve para mudar de diretório. Exemplo, cd espaço fundamentos-SI. Este comando sai do diretório atual e entra no diretório fundamentos-SI. Olha só, pessoal.
Ele serve também, como ele serve para mudar diretório, depois eu posso até deixar os textos para vocês ficarem copiando, ele serve para mim sair desse diretório também. Então, se eu for sair, como é que eu faço? CD espaço, ponto, ponto, enter. Ele sai do diretório e volta para o diretório anterior. PWD, olha lá onde eu estou. Tá? Então, tem o CD ponto, ponto também. Por exemplo, CD espaço ponto, ponto. Sai do diretório atual e volta ao diretório anterior. Muito interessante esses comandos, pessoal. Fiquem tranquilos. O mais importante é que vocês estão vendo eles funcionando. Isso que é importante, que a gente vai documentando as respostas deles. E tile e head. O que vocês acham que servem esses dois comandos? Tile e head. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui o arquivo ATXT. Lembra do arquivo ATXT que nós criamos? Ó, o arquivo, o comando tail, aqui, ó, a.txt, ele mostra as 10 primeiras linhas do arquivo. Se eu quiser mostrar as 2, 3 primeiras linhas, eu coloco assim, ó, tail, -n, 3, a.txt. O que ele vai fazer aqui? Ó, ele vai mostrar as 3 primeiras linhas. O -n é para delimitar a quantidade de linhas. Ó, o nome desse outro é nano. Ah, tá. Desculpe. O tail, ele mostra as últimas linhas do arquivo. As últimas linhas. Head, que mostra as primeiras linhas. Então, vamos voltar. Ó. Vamos voltar. Vou mostrar aqui para vocês. Se eu colocar tail, -n, 3 ATXT, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar as 3 últimas linhas do arquivo. O nome desse outro é nano ATXT. Muito obrigado a todos. As 3 últimas linhas do arquivo ATXT. O tail. Agora, se eu usar head, -n, 3 ATXT, aí ele vai mostrar quais? As 3 primeiras linhas do arquivo. Ó. Olá, turma. Estamos criando um arquivo no terminal Linux, usando o comando vi atxt. Então, aqui, o tail mostra as últimas linhas de um arquivo. E o head mostra as primeiras linhas de um arquivo. Tá? Então, é essa a diferença entre tail e head. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí vem uma questão aqui das mais complexas, né? Então, vou colocar aqui. Tail. Vamos colocar aqui. Ó. Tail. -n, 3, a.txt. Mostra as 3 últimas linhas do arquivo a.txt. Já head, que é cabeça, né? -n3, mostra as 3 primeiras. Vou colocar aqui, ó. Linhas do arquivo. Head é cabeça, né? Tem cauda, então é o final e cabeça. Pode falar, fica à vontade. Ele é as 3 últimas linhas ou é as 10? Ah, sim. Boa pergunta, Vinícius. O que acontece? Se eu não usar, boa pergunta, se eu usar tail, -n2, tail -n1, tail -n5, eu estou delimitando a quantidade de linhas. Então, o tail -n2 vai mostrar as 2 últimas. Tail -n5, as 5 últimas. Né? E assim por diante. Se eu coloco o tail por si só, sem especificar a quantidade, ele mostra as 10 últimas. É padrão, entendeu?
Ah, sim, entendi. Ó, é que sem o menos N, às vezes você não consegue ver a diferença entre tail e o head, porque ele vai mostrar tudo igual. Porque como o arquivo nosso tem 10 linhas, e você não vai conseguir ver a diferença, né? Então, por isso que eu coloco o menos N, para você ver que realmente ele está pegando as últimas, entendeu? Entendi. Aí ele pega as últimas. Né? Entendeu, Vinícius? Isso. Foi ótima sua colocação. Né? É que assim, ó, sempre esses comandos, muitos deles, eles têm a opção de você especificar uma quantidade, e se você não especifica, ele tem um padrão. Então, se o arquivo, ó, quer ver? Eu vou pegar agora aqui, ó. Eu vou editar aquele arquivo. Lembra o arquivo que a gente criou? vi a.txt, né? Vamos ver aqui, ó. Eu estou com um arquivo aqui, né? Sim. Então, o que acontece? Eu vou colocar mais uma série de linhas, ó. Estamos vendo diversos comandos Linux, né? Indicadir, vírgula, rmdir, cat. E, ó, estou escrevendo aqui só para o arquivo ficar bem extenso. Vamos colocar aqui mais outros comandos, né? Que nós vimos também. Tail, head. Então, são comandos de terminal. São todos comandos de terminal. Ó, agora o arquivo ficou extenso, ó. O arquivo ficou bem grande. Então, quer ver só? E ele começa aqui, né? Então, todo o conteúdo. Então, vou dar aqui, ó, ESC, W para gravar, ESC, Q. Quer ver, ó? Clear. Ó, o que a gente tem agora? O arquivo ATXT, se eu colocar agora assim, Vinícius, ó, tail a.txt, ele vai mostrar as últimas 10 linhas, ó. Você está vendo aqui, ó? Você viu que ele mostrou a parte final, a cauda do arquivo? Sim. Isso. E agora, se eu colocar head ATXT, o que será que ele vai fazer? Em linha, ó. Head ATXT. O que ele vai fazer, você acha? Ele vai mostrar as 10 primeiras, ó. Quando eu me especifico o número de linhas, ele pega por padrão 10. Vocês entenderam? Entendi. Agora, se eu colocar assim, tel menos N3, o que ele vai fazer? ATXT. Aí no caso de 10, ele tiraria 3 ali. O que vocês acham que ele vai fazer? Ele limitaria a 3 linhas. Ele vai mostrar as 3 últimas linhas do arquivo. É a cauda, é o final. Entenderam? Porque às vezes você tem um arquivo que você vê quais são as 2 últimas linhas desse arquivo lá. Mostra para mim. Teria que ter tal coisa. O arquivo pode ter 3.000 linhas. Vocês estão entendendo? E às vezes você quer ver só as 2 últimas linhas. Ele limita as 3 últimas linhas, né, professor? Isso mesmo. E se eu colocar head menos N3, ele vai pegar as 3 primeiras. Entenderam? Isso é muito bom, vocês estão vendo. Então, a gente está vendo, ó, clear. Agora, o comando mais difícil aqui, pessoal. Cat, espaço a.txt, pipe, que é aquele símbolo, grep nome. O que vocês acham que faz esse comando, hein, pessoal? Alguém já teve contato com esses comandos? Pode chutar se quiser, não tem problema. Alguém quer falar alguma coisa sobre se eu executar esse comando aqui? Cat a.txt pipe grep nome. Eu fiz de propósito, que é um comandinho, tem uma combinação de comandos. Ele cria o arquivo e Pode? renomeia com o nome que o senhor escrever depois do grep. Boa colocação. O cat, ele serve para ver o conteúdo do arquivo, não é?
o cat, né? Então, olha a situação. Se eu digito só cat, a.txt, o que ele faz? Enter, ó. O que ele fez aqui? Pode falar. O que você acha que ele fez? Cat, espaço a.txt. O que ele fez? Mostrou todo o conteúdo do arquivo. Tudo bem, pessoal? O arquivo, então? O cat, ele faz o quê? Mostra todo o conteúdo, né? Isso está certo. Tá certo, Igor? Você que está falando, né, Igor? Sim, professor. Eu chutei de novo, né? O, Renomeei o arquivo? sim, isso. O que ele faz? O cat mostra o conteúdo do arquivo, né? Isso está tudo bem. Agora, quando eu combino com o grep, olha o que acontece. Olha aqui, vou colocar aqui e vamos ver se vocês conseguem agora dar a solução. Vamos ver aqui, ó. Cat, a.txt, pipe, grep, nome. O que ele fez aqui, hein, pessoal? Ele Pode falar. procurou o nome? Isso. Ele fez assim, ó. Ele filtrou o cat.txt, pegou todo o arquivo. E o grep nome, ele filtra para mostrar só as linhas que tenham a palavra nome nelas. Vocês notaram? Meu nome é Robson, o nome dele é VI, o nome desse outro é Nano. Lembra que nessas linhas tem a palavra nome? Por isso que o senhor escreveu vários nomes. Foi, exatamente, Chico, exatamente. Teve um momento lá que eu coloquei meu nome é Robson e fui colocando, por quê? Para ter a palavra nome, porque tinha essa questão que ia fazer esse filtro. Isso mesmo. Isso mesmo. Se vocês lembrarem, ó, se eu pegar o cat direto, então o comando grep é para filtrar. Então, ó, de todas as vezes que acontece. Esse comando, pessoal, é muito poderoso, porque às vezes o arquivo tem milhares de linhas, e você quer apenas as linhas que tenham determinada palavra, entenderam? Igual aqui, ó. Ele é muito importante, tá? Então, esse comando aqui eu coloquei ele que, geralmente, se vocês vão uma hora terem a interação com um terminal Linux, ou até, quem sabe, poderem se aperfeiçoar para serem um administrador de sistemas Linux, que também acontece, né? E você pode... Esse comando é um comando muito útil, né? Muito útil mesmo. Né? Então, aqui, cat.txt pipe grep nome, ele vai fazer o quê? Vai mostrar todas as linhas do arquivo a.txt que possuem a palavra nome. Eu printei a tela para vocês verem, aqui no arquivo mesmo. Né? Então, aqui, vocês não têm essa questão, mas eu poderia usar assim, ó, grep nome a.txt. Ele só filtra, eu não preciso usar o cat, às vezes acontece isso no Linux. Você combina comandos para fazer uma solução, ou você pode usar um comando direto. Ó. Esse comando faz a mesma coisa que o anterior. Isso aqui vocês vão estar estudando comandos Linux, o uso de comandos em terminal, e aí você vai se aprimorando, né, no uso desses comandos. Né? Então, isso é muito interessante. Por isso que eu quis fazer essas questões, para vocês saírem hoje sabendo a solução, né, e verem a execução de cada um desses comandos. Né? Então, aqui, vocês estão vendo aqui várias possibilidades, e eu consegui essa máquina virtual aqui para poder demonstrar para vocês, que às vezes a gente não tem acesso, vocês não conseguiriam acessar também, coloca no computador, fica pesado, trava. Então, assim, foi esse o objetivo, tá? Então, com isso a gente respondeu nossas 10 questões, né? Aqui, ó. E eu fiz a gravação, agora eu vou interromper a gravação, tá bom? Para ver se vocês têm mais dúvidas
sobre todos esses comandos no terminal Linux que nós vivenciamos aqui na prática, para vocês aprenderem. Deixa eu só interromper a gravação aqui. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite. E aí eu volto aqui com a turma. Só um minutinho.